medidas adotadas pelo governo contra o coronavírus. Sobe para 241 o número de mortes pela doença no país. São 6.836 casos confirmados, sendo 60% no Sudeste. O ministro das Relações Exteriores afirma que ainda há 5.800 brasileiros retidos no exterior e que a prioridade é trazer de volta. Impactos da Covid na indústria: 8 em cada 10 empresas brasileiras reduziram ou pararam a produção por causa da crise. Casos da doença no mundo passam dos 900 mil, com mais de 45 mil mortes. 21h40. Você fica agora com o programa Ponto a Ponto. Eu volto em instantes com outras notícias do Brasil e do mundo. Até já. Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas para nos ajudarem a discutir política e políticas públicas no Brasil e no mundo. E para falar sobre vacina e coronavírus, nós recebemos no Ponto a Ponto o médico hematologista, diretor do Instituto Butantan. Muito obrigada por o senhor aceitar o nosso convite, doutor Dimas. Espero que o senhor traga boas novas aqui para nós. A pergunta óbvia, básica, e eu vou começar com ela. Quando que nós vamos ter a vacina do coronavírus? Ora, vai demorar um pouco, né? Não é para amanhã. Nós temos hoje no mundo em torno de 13 vacinas registradas, ou seja, que nós sabemos, deve ter muito mais do que isso. Algumas já em início de estudo clínico, né? Basta ter a vacina. Você tendo a vacina, a fase seguinte são os estudos pré-clínicos e clínicos, né? Clínico significa aplicar essa vacina em pessoas normais para saber se ela é efetiva, se ela protege, se ela tem reações colaterais. Feito essa parte, findo essa parte, aí vai para a fase de registro. Só depois é que entra para a produção, né? Então, normalmente é um processo que demora às vezes anos. No caso do coronavírus, como existe toda essa pressão, né, o prazo estimado, isso não é por mim não, é por autoridades dos Estados Unidos, do NIH dos Estados Unidos, um prazo médio de 12 a 15 meses. Né? Certo. Então essa é uma perspectiva assim, muito realista. Prazo mínimo, né? Prazo mínimo, uma perspectiva muito realista e se for necessária a vacina, porque nós não sabemos se ela vai ser necessária. Quer dizer, pode ser que essa epidemia evolua como as anteriores de coronavírus, o SARS e o MERS. Quer dizer, nós temos o pico da epidemia e depois a epidemia desaparece e o vírus não circula mais. Quer dizer, é possível que isso aconteça, né? Se ele desaparecer, acabou, não vai ser necessária essa vacina. Se ele permanecer na população, ele permanecer circulando na população, como a da gripe, por exemplo, aí será necessário a vacinação. Agora, doutor Dimas, se ele permanecer circulando na população, porque é o seguinte, tudo que a gente sabe até agora é que esse vírus, inclusive, tem letalidade menor do que a de outros, porém ele tem uma transmissão absurdamente rápida e ele pode superlotar os hospitais. Isso aí já foi repetido várias vezes. Até teve um médico que falou, é como todo mundo querer entrar no metrô ao mesmo tempo, no mesmo minuto. Agora, se ele continuar circulando, não vai ter sempre esse problema? Não vai ser recorrente isso? Não, porque você veja, enquanto não houver a vacina? Porque você veja, esse grupo de pessoas que está sendo acometido pelo coronavírus agora, ele vai desenvolver imunidade. Então ele está vacinado. Certo. Quer dizer, aí será só a população que não foi acometida, né, que durante os anos seguintes terão que ser vacinadas, né? Isso é uma hipótese de permanência. Entendi. Né? Então, então, depois desse primeiro pico, se muitas pessoas estiverem vacinadas, vacinadas quer dizer naturalmente, né? Vacinadas, aí você não vai ter mais o risco que se tem hoje de ficar muita gente ao mesmo tempo doente. Sem dúvida, né? Agora, essa é uma epidemia diferente das demais. Né? Quer dizer, a questão da mortalidade é uma questão que, pelos relatos dos diversos países, ela variou muito. Quer dizer, na China, de 2,5%, 3%. Na Itália, nós estamos tendo 8%. Né? Então, veja, o que aconteceu na Itália? A primeira vítima do coronavírus na Itália foi o sistema de saúde. Quer dizer, todo mundo fala, mas a Itália não tomou as medidas na hora certa, não fez o isolamento social. Ok, tudo isso explica um pouco. Mas você veja, a velocidade de instalação da epidemia, né, levou ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo, muita gente ao sistema de saúde. Então, a vítima principal foi o sistema de saúde. Né? Então, esse é o medo do momento. Quer dizer,
como é que a epidemia ela pode ser modulada por ações sociais, de isolamento, de testagem, para caber dentro do sistema de saúde. Quer dizer, o Brasil tem um sistema de saúde público que é importante, sem dúvida nenhuma é importante, mas ele tem limite. Né? Então a pergunta é, qual será a população, né, que será afetada para procurar os hospitais? Eu só tenho uma única dúvida antes de passar por Lavareda, que é a seguinte, eu já vi algumas reportagens que dizem o seguinte, essa questão da letalidade ela é complicada porque onde você testa mais, você fala assim, não, então eu testei 100% da população e descobri que tem 100 mil, e aí morreram X. Se você não testa em todo mundo, o número de descobertas é menor, portanto o percentual de letalidade é maior. Ou seja, a gente está falando de 8%, mas não necessariamente, quer dizer, 8% dos casos descobertos, né? Sim. Que tiveram essa... Tem esse viés, né? Tanto é que na China, todo mundo desconfia dos dados da China, né? Porque foram dados que chegaram, de fato, a serem atendidos de uma forma ou outra pelo sistema de saúde. Agora, é o seguinte, as projeções, né, com base nos casos que foram relatados, é muito maior. Né? A porcentagem da população que foi atingida é muito maior. E já se circula aí algumas projeções. Então, por exemplo, a Angela Merkel da Alemanha disse que ela espera que 80% dos alemães sejam acometidos pela infecção. Quer dizer, isso não significa que todos vão estar doentes, né? Nem sequer apresentar sintomas, né? Então a grande maioria não vai ter, né, nenhuma complicação, vai ter um quadro gripal. Uma porcentagem, que varia aí de 15% a 20%, terá necessidade de assistência médica. Né? E dentro dessa que vai procurar um médico, vai procurar um hospital, uma porcentagem menor ainda, em torno de 5%, irá para a situação mais crítica. Né? Precisará de uma internação numa unidade de terapia intensiva. É nesse grupo, né, que se incluem os idosos e portadores de comorbidade. Eles que comporão esses 20%, né, que terão necessidade de procurar o serviço de saúde. Né? E aqui tem as questões de fundo, né? Quer dizer, veja bem, a epidemia ela não respeita ninguém, não respeita barreira social, não respeita nada. Né? Então ela vai atingir o rico e vai atingir o pobre. Né? Então aí são as questões que precisam ser pensadas. Né? Quer dizer, num momento de que se fala muito em restrição social, na realidade o que você está fazendo é isso, impedir que o vírus circule rapidamente para atingir toda essa população. Para dar tempo de tratar e para dar tempo, exatamente, para você absorver os casos. Doutor Dimas, interrompendo aí a nossa conversa, eu vou ler agora, colocar os dados de pesquisas em 3 telas, que vão ser projetadas aí para os espectadores. O primeiro delas são dados de uma pesquisa internacional do Ipsos, aí no mês de fevereiro, né? No início ainda do mês de fevereiro desse ano. Provavelmente esses números já teriam avançado, mas essa tela diz respeito à confiança das pessoas em que as empresas farmacêuticas desenvolverão uma vacina ou um tratamento para o coronavírus. Já naquele momento, em 2 países foi registrada uma confiança superior a 50%. Na Rússia, 62%, e na Austrália. Todos os demais ficaram abaixo disso. Né? Por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido, 47%, isso vai sendo reduzido. No Japão, só 36% tinham esse otimismo. Lembrando só que no dia 16 de março, o último, já começaram testes nos Estados Unidos, uma empresa privada ali. Nós vamos falar sobre isso. Na segunda tela, e agora dados brasileiros, dados produzidos pelo IBOP no último trimestre do ano passado, a pedido da Sociedade Brasileira de Imunizações. Percepção de segurança em relação às vacinas. 85% das pessoas diziam que elas eram totalmente seguras e parcialmente seguras, já avançando uma parcela que qualificavam como parcialmente. A resposta a isso, ou seja, a diminuição da crença, né, na segurança das vacinas, vem por essa última tela, cujos dados eu vou ler agora. Fontes de informação sobre as vacinas, nessa mesma pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunizações, IBOP. 68% mídia tradicional, TV, rádio, jornais, etc. e tal, sites de notícias. Mas, em segundo lugar, já com 48%, as redes sociais. E aí as redes sociais é que tem cumprido esse papel aí de erosão sobre a credibilidade, e, aliás, de várias informações do mundo científico, etc. e tal. Mas, doutor Dimas, eu queria lhe perguntar o seguinte:
óbvio que o mundo, não só o Brasil, vai aprender bastante com essa crise que todo mundo vive hoje, etc. E vai haver esse aprendizado nas mais diversas áreas, especificamente no seu campo, que é o campo de pesquisa e desenvolvimento de produtos para vacinas, sobretudo. Eu lembro que há uma disputa hoje, por exemplo, em alguns países europeus, em relação aos Estados Unidos, com relação à produção dessa vacina do coronavírus. É uma coisa curiosa, porque já se sabe que, mesmo que a vacina comece a ser testada hoje, ela só poderá ser, obviamente, posta em uso daqui a um ano e meio, na melhor das hipóteses, né? Até com o chamado fast track. Mas ainda assim, e quando a epidemia eventualmente já tenha sido controlada e a vacina não venha nem a ser utilizada. Mas veja o seguinte, os Estados Unidos, e agora vem a questão, tem um modelo de uma agência nacional de pesquisa biomédica avançada, a sigla em inglês é BARDA, tá certo? E muitos cientistas europeus estão reclamando que a União Europeia faça o mesmo, porque essa agência propicia um trabalho de cooperação, governo e empresa privada. Frequentemente, a empresa privada não tem estímulo para investir numa vacina que pode não ser utilizada mais tarde. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a leitura que o senhor faz desse processo científico e, ao mesmo tempo, econômico em torno da busca e da produção de vacinas? Você coloca questões muito importantes, né? Primeiro é o seguinte, o mundo é carente em vacinas, né? Quer dizer, o mundo, quando você olha os dados da Organização Mundial de Saúde, os países pobres não têm acesso à vacina. Né? E as vacinas que seriam importantes nos países pobres, elas não são mais produzidas, porque o preço com a evolução da tecnologia foi levando isso lá para baixo e as grandes multinacionais deixaram de produzir as vacinas básicas. Então, esse é um dado. Segundo, é o seguinte, o que tem apelo hoje, vamos dizer assim, não só científico, mas financeiro, né? São as vacinas que atingem os países ricos, as infecções que atingem os países ricos. Essas são, obviamente, que são prioridade, né? O BARDA, ele mantém cooperações com o mundo inteiro. O Butantan tem cooperação com o BARDA, né? Tem em vários desenvolvimentos de vacina, né? O Brasil não tem nada assemelhado a isso. Não tem, quer dizer, não tem um instituto para desenvolvimento de vacinas com essa visão. Deveria ter? É óbvio, né? O Brasil ele precisa se tornar, não vou dizer autossuficiente, porque o Programa Nacional de Imunização é um dos mais completos do mundo, são mais de 23 vacinas, né? Quer dizer, hoje nós não temos capacidade de produzir 23 vacinas, né, reunindo todos os laboratórios públicos, porque os privados não produzem vacina no Brasil, né? Mas esse é um programa, né? É um programa estratégico para o país, né? Então vamos pegar, por exemplo, o principal produto do Butantan, que é a vacina da gripe, né? Quer dizer, o Butantan, desde o ano passado, né, 2019, ampliou muito a sua capacidade de produção, né? Quer dizer, hoje nós temos uma capacidade de produção de 140 milhões de doses ao ano. Esse ano, 2020, o Ministério solicitou 75 milhões. Né? Foi uma quantidade muito grande de vacinas para um programa público, né? Talvez a maior quantidade de vacinas em um programa público do mundo, 75 milhões. Da gripe. Da gripe. Né? Quer dizer, 1 a cada 3 brasileiros vai receber uma vacina da gripe produzida no Butantan. O Butantan hoje, se você pega 75 milhões, que produziu em 2020, isso representa 10% do mercado mundial. Tá? Mas você fala assim, mas está sobrando vacina da gripe? Não. Nos países ricos, né, lá os programas de vacinação existem. Nos países pobres, né, ninguém toma a vacina da gripe. E a gripe mata. Né? Os Estados Unidos, esse último ano, 2019, matou mais de 20 mil pessoas. No Brasil, anualmente, entre 2 e 3 mil pessoas morrem por gripe. Tá? Então, veja, por ano. É um jogo, né, que envolve aí não só o interesse na vacina em si, mas um jogo comercial por trás. O senhor acha que essa evolução, que há a possibilidade que essa crise toda que nós estamos mergulhados, deixe um ensinamento institucional e aí isso possamos ter, por exemplo, alguma coisa parecida com o BARDA ou um embrião disso para frente? Sim, eu acredito que sim. Nós temos que planejar isso, né? Isso, como eu disse, é um assunto estratégico, né? Veja bem, a China é um exemplo interessante.
O programa de vacinação, a China é um país, né, estatizado, um país comunista, todo mundo acha que lá as vacinas são... Tá? O programa de vacinação da China, em vista da população, é ridículo. Ridículo. Tá certo? Lá, o ano passado, eles aplicaram 30 milhões de doses de vacina da gripe, né, para uma população imensamente maior. Menos da metade. Morre que quanto teremos lá? aqui. Então veja. Morre muita gente de gripe lá? Morre. Quantas pessoas? É, O senhor não vai ter esse estados- número, é que o senhor teve dos Estados Unidos. Deve ser em dimensão chinesa. Porque Mas você veja bem, eles aprenderam uma lição. tem que ter vacina. E não é a primeira vez, né? Porque a China já foi a origem de várias pandemias. Né? Quer dizer, Mas agora... as pandemias, o que aconteceu entre a última epidemia de coronavírus, né, que foi o SARS, lá, que começou na China, e agora, depois teve a MERS, que foi no Oriente Médio, é o seguinte, que a China evoluiu muito cientificamente. Né? Então, o que a China demonstrou no começo dessa epidemia é inusitado. Quer dizer, em um mês e pouco, ela detectou o coronavírus, né, mostrou que estava presente em casos de pneumonia e já na sequência, né, fez o sequenciamento genético do vírus. Já está fazendo... Um mês e pouco. Já está fazendo vacina também, né? Publicado 3 ou 4 artigos nas revistas científicas. Já está fazendo vacina também, né? Já mais está importante, testando clinicamente, né? Tem vacina. Está testando clinicamente. Tem vacina. O Butantan está em contato com a China exatamente por isso. Nós temos parceiros lá, porque eles estão muito desenvolvidos na área de biotecnologia. O governo da China... Concentração de princípios ativos farmacêuticos também, não é? Principalmente na biotecnologia. China e Índia, né? A Índia é mais na área de genéricos. A China é biotecnologia, a área mais avançada, né, dos medicamentos. A China tomou uma decisão estratégica há uns 10 anos atrás, né, que está implementando isso gradativamente, e ela resolveu que 4% do PIB chinês, né, você sabe que o PIB chinês em números absolutos é o maior que existe, 4% será em decorrência da indústria de biofarmacológicos, né, princípios biofarmacológicos. Então você veja, uma decisão estratégica. Doutor Dimas, o senhor citou aí que nós temos 23 vacinas no programa de vacinação, não é isso? Quantas que são fabricadas aqui no Brasil? Olha, o Butantan ele tem no seu portfólio 9 vacinas, que são produzidas, algumas foram produzidas no passado, aí se tornaram obsoletas, as fábricas foram descontinuadas, nós estamos retomando agora. Né? Nesse momento nós produzimos 6 vacinas. Né? No Brasil? No Butantan. No Butantan. A Fiocruz produz mais algumas vacinas, inclusive uma vacina que é importantíssima, que a Fiocruz é uma das únicas que produz no mundo, que é da febre amarela. Né? E o Butantan está produzindo a vacina da dengue, que é a única vacina no mundo, nesse momento, que tem uma perspectiva, né, de utilidade clínica, maior do que as que já foram testadas até então. Exportam também, doutor? Não, mas eu só... Exportam vacinas? Ou... O Brasil? Sim. Não, nesse momento não exportamos. Mas nós importamos vacinas. Importamos vacina. Por exemplo, sarampo a gente teve que importar. Nós importamos vacina. É porque eu queria introduzir um pouquinho, depois a gente volta na vacina que todo mundo quer saber, que é do coronavírus, da importância estratégica da gente ter uma produção própria. No que a gente é dependente e que riscos que a gente corre com essa dependência? Bom, veja bem, o parque industrial brasileiro na área de fármacos, ele vem sendo destruído ao longo dos últimos 30, 40 anos. Né? Quer dizer, com a entrada, com a abertura do mercado, né, do Brasil para o exterior, esse setor, ele foi, né, como os outros setores, né, foi canibalizado. Né, okay? Então, recuperar isso vai demorar algum tempo. Né? O Butantan tem esse plano, pelo menos nas vacinas que estão no portfólio do Butantan, o nosso planejamento é atender o Brasil, tá certo? E nos capacitarmos para o fornecimento para outros países, né? Via a Organização Mundial de Saúde e via a Organização Pan-Americana de Saúde. A gripe vai ser o primeiro produto. Tá? Como eu disse, nós temos capacidade de 140 milhões, estamos entregando para o Ministério 75, provavelmente 80 milhões o ano que vem. Sobra um espaço aí para exportação. Vai sobrar uns outros 70 milhões para colocarmos no mercado, né, vamos dizer assim, mercado, entre aspas, né, porque o objetivo é, através da Unicef, da PARO, levar essas vacinas para outros países, principalmente os países que mais necessitam. Né. Eu ia perguntar, agora voltando um pouquinho ao coronavírus, né? Curiosidades, assim, o senhor falou do tempo, no mínimo 1 ano e meio.
Porque são 3 fases de teste em humanos, não é isso? Agora, como é? Quer dizer, essa primeira fase nos Estados Unidos, 45 pessoas. Então, elas tomam a vacina e ficam esperando pegar. Teve uma fase anterior com animais, não é? Sim. Mas a fase 1, a chamada fase 1 é a fase 1 em humanos, não é isso? É. Não, mas aí vai ter um protocolo abreviado. Quer dizer, o Anthony Fauci, que é o responsável lá por esse setor, ele já anunciou que a fase clínica será uma fase abreviada, Fast track, exatamente, um fast track. Mas a pessoa toma aquela vacina e aí ela fica ali, tem um grupo que toma e um grupo que não toma. São 45 pessoas. Sim, né? e aí fica Aí é acompanhado, faz os exames, vê se a vacina protegeu ou não protegeu, isso faz em laboratório, né? Nesse caso aí não vai ter o acompanhamento, né? Porque teria que acompanhar como a vacina da dengue. Você veja, nós terminamos o ano passado o ensaio clínico de fase 3 da vacina da dengue. O senhor tem uma ideia, nós incluímos no estudo 17 mil voluntários no Brasil inteiro. Mas aí ninguém mais pegava dengue, não teve esse problema? Foi a maior amostra, né? Uma das maiores amostras. Mas não tinha, aí a dengue caiu tanto que você tinha. Aí teve dificuldade para avaliar. Então você não tinha como avaliar. Mas agora está aumentando. Encontrar voluntário, mas agora... Mas você veja, nós vamos ter que acompanhar esses pacientes durante 5 anos. Esses pacientes não, voluntários, durante 5 anos. Né? A primeira fase é saber se ela tem eficiência e o que aconteceu em termos de efeitos colaterais. Eficiência imediata, né? O mínimo é 70% ou 80%? O segundo aspecto é se protege, tá certo? Nós temos 4 subtipos de dengue, então nós temos que ter eficiência para os 4 tipos. Nem todos os subtipos circulam, então nós não conseguimos avaliar numa epidemia, por exemplo, esse ano o tipo 2 é o que predomina, se a vacina vai proteger não. Então talvez isso tenha que estender um pouco para os demais. Desculpe, a taxa de eficiência exigida, qual é? 80%? O quê? Na fase anterior, de fase 2, foi superior a 85% a resposta. O mínimo é 80%, não é? Para ser Por exemplo, viável. a vacina da gripe, essa que se usa hoje, dependendo da população, ela tem uma eficiência de 60%, 65%. Né? Então isso varia um pouco. Varia. E o importante é o seguinte, que protege. Né? Então, só recuperando lá a sua questão anterior, né? A percepção da importância da vacina. Né? Quer dizer, hoje nós temos esse movimento anti-vacinas, né? E veja, no Brasil, algumas doenças eram consideradas erradicadas, sarampo. Em 2019, nós tivemos 17 mil casos de sarampo. Tivemos mais de 200 mortes por sarampo. Aí as pessoas falam, mas as crianças não estão sendo vacinadas. Não, as crianças estão sendo. A cobertura vacinal em crianças por sarampo é acima de 90%. Quem é que está sendo acometido pelo sarampo? São os jovens. Né? Jovens até 29, 30, 40 anos, né? E são os que estão morrendo. Quer dizer, essas crianças que eram crianças há 30 anos atrás, hoje são adultos. E não foram vacinados lá atrás, já tinha vacina. Já, sim. Sim, já tinha. Você entende, então, a importância? Quer dizer, naquele momento não tinha movimento anti-vacina. Por que não foram vacinados? É uma boa pergunta, né? Para responder do ponto de vista sociológico, por que não foram vacinados? Com o coronavírus, agora, esse movimento vai refluir. Que o medo vai ser maior, né? Doutor, a gente já está chegando um pouco ao fim do programa. Eu queria saber o seguinte, que país o senhor acha que vai conseguir desenvolver mais rapidamente, que está mais adiantado? E o Brasil, como é que está? Bem, na questão da vacina do coronavírus. Vamos começar pelo fim, então, Brasil. Né? O Butantan tem parcerias com várias dessas companhias que estão desenvolvendo vacinas e estamos apostando, né? Quer dizer, o primeiro que conseguir, nós vamos estar juntos para trazer essa vacina. Tá? Então, esse é um ponto importante para entender. Quem que vai ganhar a corrida? Difícil dizer, né? Difícil, porque são tecnologias diferentes, né? Nem todas as vacinas são baseadas na mesma tecnologia, algumas são tecnologias absolutamente inovadoras que não foram testadas anteriormente, né? Então é muito uma difícil. aposta razoável dizer que será a China ou os Estados Unidos? A China com certeza vai O senhor tinha falado de Israel, né? Hein? O senhor não tinha falado de Israel? Que Israel tem... Israel e a Austrália, nesse momento, têm bons candidatos vacinais. Né? A China é um parceiro mais tradicional, né, na produção de vacinas. Nós não sabemos ainda qual será a vacina que eles vão entregar, mas estamos lá, estamos trabalhando com eles. Os Estados Unidos já começou o teste, né? Começou o teste. Mas a China também, né? Já começou. Também. Bom, doutor, infelizmente a gente chegou ao fim do ponto a ponto. A gente ficaria aqui com o senhor horas conversando, mas temos horário. Queria agradecer muito e convidá-la a voltar
mais vezes aqui com a gente. Olha, o prazer foi meu. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, doutor. E entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.